Oi, oi! Estamos iniciando mais um episódio do Mentoria Eleitoral Podcast. Esse espaço que vocês já sabem, nós temos dedicado para poder fazer com que o assessor tenha aqui um lugar de fala. Nós que estamos sempre nos bastidores, é preciso que dê voz para nós também. E hoje a gente traz aqui um assunto inédito. Nós vamos trazer aqui uma convidada que ela é especialista em imagem e gestão de construção de marca. A Aline está falando da Denisa Gurgel. Olha só esse currículo. Ela é sócia fundadora da Quartzo Comunicação Estratégica, empresa de consultoria e treinamento de equipe para garantir uma comunicação política séria, estratégica e planejada. Ela é consultora de imagem. Você que é candidato, você que é candidata, você que trabalha na estrutura de alguma campanha ou de algum mandato, você já parou para pensar o quanto que a vestimenta, que a roupa, que o look do político ele comunica? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, né? A importância dessas escolhas e o que isso afeta na construção da imagem do político. Seja bem-vinda, Denisa. Para nós é um prazer recebê-la aqui. Obrigada. Obrigada a vocês pelo convite, obrigada Aline, obrigada Glauco, é uma honra estar aqui, ainda mais com essa vista privilegiada. Gente, venham aqui só para ver a vista deles. O Glauco ama essa vista, ela é famosa. Então, Denise, assim, até você se tornar uma consultora de imagem, você trilhou um caminho. Então, conta um pouco pra gente dessa sua trajetória no ambiente da política. É um caminho chique, viu? Internacional. Eu já atuei no Parlamento do Mercosul. Eu sou jornalista, né, de formação, e sempre atuei na área de assessoria de comunicação. Trabalhei 2 anos no Parlamento do Mercosul, já trabalhei no Congresso, trabalhei em Ministério, já trabalhei em gabinete no Congresso Nacional, na Câmara Legislativa do Distrito Federal, fiz campanha para governador, para deputado federal, deputado distrital. E eu sempre amei moda também, na minha vida, assim, sempre fui apaixonada. Conforme as redes sociais foram chegando, eu fui vendo essa necessidade de entender melhor essa comunicação visual pela roupa também, né? E ter argumentos mais embasados para a orientação dos meus assessorados. E aí eu fui estudar moda, fui estudar consultoria de imagem. Aquela desculpa perfeita, sim, sabe? Preciso que eu tava... Ali é o útil ao agradável. E aí quando foi em 2020, eu resolvi começar a falar sobre isso no meu perfil no Instagram. Eu falei, cara, eu vou começar a falar sobre política e moda no meu perfil, porque eu acredito muito no potencial da imagem da gente, né? Não existe, a gente se comunica pela nossa imagem. E as pessoas acham que moda é só combinar roupa, qual peça combina com o quê, qual cor fica melhor com o quê. E não é. E dentro da política esse jogo está sendo jogado. A gente viu agora a eleição do Milei, como que ele se comunicou pela vestimenta dele. E quanto mais sofisticado o jogo na política vai ficando, mais essas camadas de comunicação vão ganhando relevância. E cada pecinha tem potencial de fazer uma grande diferença na vida de um candidato. Então, inocente é quem pensa que o candidato ele sai de casa, principalmente os majoritários, os mais escolados, sai de casa com um look sem ter pensado antes o que aquilo ali vai comunicar. Tenho certeza disso, gente. Isso desde 2002, quando o Lula foi eleito, que passou ali, que todo mundo sabia que ele estava usando um terno Ricardo Almeida, né? Acho que escancarou para todo mundo que nesse nível de campanha a gente tem esses profissionais para cuidar da imagem dos candidatos. E no outro extremo, assim, e aí, com perdão da palavra extremo, que é uma palavra perigosa no nosso meio, né? Mas, por exemplo, quando o Bolsonaro se deixa filmar constantemente com um bermudão, vamos dizer assim, C&A, né? E uma camisa de time de futebol, isso está comunicando? Isso é pensado? Com certeza, isso comunica. O Bolsonaro, ele tem 3 arquétipos muito fortes na comunicação dele, né? Que é o rebelde, ou fora da lei, né? Sim. Eu não gosto de usar muito a tradução fora da lei na política, porque parece ser que a gente está dizendo que a pessoa está fazendo algo ilegal, né? Sim. Então eu prefiro usar a tradução do rebelde, que é alguém que questiona ali o sistema, né? Que quer mudar. O herói, né? Ele veio muito com essa coisa de vou salvar o Brasil, né? Deus, pátria e família, vamos nos unir contra o mal do comunismo. Sim. E o cara comum. Eu não sou o político tradicional, eu sou uma pessoa como você, o que é muito louco, porque, veja bem, mais de 30 anos no Congresso Nacional, então esse vestir mais simples, né, ele aproxima dessa ideia de que ele é muito mais um homem de classe média, como grande parte dos homens brasileiros, do que um político tradicional, né, que o terno, essa sofisticação do terno
cortado traz. Então, não é por acaso usar uma camisa de futebol. Eu sempre falo nas minhas palestras, nos meus cursos, que não existe nada mais homem comum brasileiro do que o futebol na quarta e no domingo. Sim. Né? Então isso conecta com esse homem, conecta com esse público, né? Então Legal. É muito estratégico. Eu em campanhas, eu já acompanhei muito candidato que tinha uns por superstição e outros por uma ideia mesmo de marketing de usar a mesma cor a campanha inteira, né? E, bom, até então, alguns eram clientes, outros eu só estava ali próximo da campanha e eu nunca tratei esse tema como central. Ok, você quer usar a mesma cor, use, se não quer usar também não use. Eu só dava outros tipos de orientação quanto à lista para quando for filmar ou coisas que possam tirar a atenção na hora do vídeo e tal. Mas funciona, por exemplo, se o candidato tiver alguma conexão, alguma relação com uma determinada cor. Me vem, por exemplo, uma amiga querida aqui da Câmara Legislativa, a deputada Jaqueline Silva, que ela só usa rosa. E o carro rosa, até o carro carro dela rosa, tudo enfim. rosa, da Jaqueline. Funciona porque você cria um gatilho para o eleitor e sempre que ele está em contato com essa cor, ele imediatamente lembra da Jaqueline. E aí, eu tenho certeza que você vê o rosa, você lembra da Jaqueline. Sim. Né? E além disso, a cor também pode ser usada para reforçar outras coisas, né? Ou uma pauta que seja prioritária. Então a gente vê muito parlamentares que são ambientalistas fazer uso do verde, as mulheres, né, cada vez mais usando o roxo ou lilás para se aproximar dessa pauta feminista. Um reforço de partido. Falo que o Novo deu uma aula nisso, né? Cara, impressionante. Quando você vai no Congresso Nacional, quem é do Novo tem sempre alguma coisa laranja, né? Ou é uma gravata, ou uma pulseira de relógio, um colar, quando as mulheres... Sei, pode observar. Eu tenho muita vontade de ler o regimento do Novo para ver se tem alguma orientação sobre isso. Ainda não parei para fazer isso. Mas a cor é uma ferramenta de comunicação muito poderosa, né? A gente bate o olho na cor, ela já traz algum tipo de sentimento pra gente. E nessa campanha as cores foram muito protagonistas. Eu digo, pela primeira vez, todo mundo foi pensar num look para ir votar. Sim. Né? Eu tenho certeza que vocês escolheram um look. Não, eu vou de vermelho, para deixar bem claro que eu tô votando Lula. Vou de verde e amarelo, para deixar bem claro que eu tô votando Bolsonaro. Ou então vou de branco, porque eu não quero me meter nessa confusão. Né? Ou vou de preto, porque eu tô de luto pela situação do país. Mas a gente teve esse movimento. Foi a primeira vez que eu me lembre na história da política brasileira que houve matérias falando sobre looks para votar. Né? Teve matéria falando 10 looks para você usar o seu boné do MST. Olha que loucura, gente. Assim, é um contrassenso do que é o MST, né? Assim, é muito... Mas teve, sabe? E, então, a gente está entendendo cada vez mais que esses simbolismos, que esse primeiro olhar, essa coisa que marca, que impacta a pessoa, ela tem uma força muito grande. Tem uma força para você mostrar o peso do seu crescimento, da sua comunidade. Veja, quanto mais pessoas usando verde e amarelo na rua, ou vermelho, mais a sensação de que aquele candidato estava na frente, estava ganhando. Eu falo, você chegava numa urna para votar e tinha alguém com muitas pessoas com a cor do seu opositor, você ficava até constrangido de manifestar seu voto no outro. Isso é estratégico dentro de uma campanha. Porque pensa o eleitor que chega na urna sem estar com o voto decidido, que a gente sabe que são muitos, e aí ele olha aquilo ali e fala assim, cara, a pessoa não tem a menor condição de ganhar, deixa eu votar logo nesse daqui para acabar com isso de vez. Né? Fora as outras milhares de comunicações emocionais, quando a gente vai fazer... Então, a gente tem que fazer um podcast só de psicologia da cor para falar sobre... Mas a gente vai conseguir pincelar algumas coisas aqui hoje. Sim. Tem alguma coisa que é proibitiva, que assim... Não faça, não use. Não existe. Assim, né? Tem uma corrente de consultores de imagem que vai vir com várias regras, né? De, o político tem que usar terno, tem que usar gravata. E eu acho que cada vez mais a gente tem visto que não. Né? É isso, Lula, Milei, eles são a antítese do que seria um
político tradicional, né? Que tá com aquele terno sempre bem cortado. A gente tá vendo o Alckmin usar meia colorida, engraçadinha. Quando que a gente pensou o Alckmin usando isso? E que quem diria, né? Assim, uma meia se tornou uma ferramenta de comunicação poderosíssima. Né? Do Alckmin, sabe? Não sou mais um picolé de chuchu. Fui para outro lado. Atrelado às redes sociais, né? Que ele deu uma nova roupagem aí para as redes sociais dele. Muito legal. Agora, você falou do político de terno e gravata, e aí a gente traz isso para o imaginário popular, né? Culturalmente falando, a gente, quando você fala político, a pessoa associa a imagem a um homem de terno e gravata. Mas a gente vem num movimento, acho que muito puxado também pelas redes sociais, de cada vez mais humanizar, né? Os políticos, as marcas e tudo. E a roupa, né, a vestimenta faz sentido para isso. A cor que você veste também faz sentido para isso. Como é que você enxerga, né, o fato da gente estar numa mudança aí de perspectiva, inclusive desse imaginário popular do político que necessariamente tem que usar terno e gravata? Eu acho importante a gente pontuar isso aqui, porque tem muita gente que está nos assistindo que possivelmente vai ser candidato pela primeira vez em 2024. E ainda tem isso forte na cabeça. Não, eu tenho que ser como todo político é. Ele tem que ser como todo político é? Ele tem que se vestir como todo político se veste? Não tem que se vestir como todo político se veste. Não tem que ser como todo político é, porque senão você vai entrar naquela máxima de que todo político é igual. Eu amo que a gente está vivendo esse processo de revolução. Literalmente, a gente está no meio dessa transformação. Principalmente porque que a gente, enquanto mulher, quem sabe um dia, quando se falar sobre políticos, em vez de a gente imaginar um homem de terno e gravata, a gente vai imaginar uma mulher com um cabelo cacheado, um grande black power, de vestido, de saia. Sensacional. Não é? Seria sensacional. Porque imaginar, você falar de política e você já imaginar um homem de terno e gravata, também mostra o quanto esse ambiente ainda é masculinizado. Sim. Então, essa mudança, ela também passa por isso. A gente entende que existem outros vestidos, que inclusive são vestidos femininos. Sim. Né? Que a mulher também não precisa usar só terninho para estar na política. E Elisa, tem um protocolo que nunca fez muito sentido na minha cabeça, mas ele existe, inclusive em lugares como Teresina, no Piauí, o calor do como cão Rio e o terno. de Janeiro, né, que é a obrigatoriedade, e talvez também derive daí esse estigma, né, de que o político vem logo na cabeça alguém de terno e gravata. Ele necessariamente tenha que estar de terno e gravata para adentrar, para ter acesso ao plenário. Eu lembro, inclusive, eu ainda estava na Câmara nessa época, de uma polêmica envolvendo o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, porque ele queria entrar pilchado no plenário. Pilchado é a vestimenta tradicional gaúcha de gala. Então, que assim, hoje já é aceita como roupa oficial. Você hoje, eu não peguei essa mudança, que legal. Então hoje é possível. Hoje já se entende que as vestimentas oficiais, inclusive a pilcha, ela substitui o terno. Olha como que legal. Um traje social. Mas faz sentido a exigência do terno nos tempos de hoje, né? Vamos polemizar um pouquinho aqui esse negócio. Então, vamos entender aqui como que a gente chegou nisso, né? O terno é uma roupa burguesa ali da Revolução Francesa, né? Quando a gente tem ali e existe uma mudança grande do vestir, onde os burgueses ascendem a esse poder, derruba-se ali, né, a monarquia, e eles rejeitam tudo que vem da monarquia. E a monarquia era ostentadora, né? Aquelas roupas cheias de brocado, cheias de bordado, muito colorida. Imagina, o rei Luís disse que o vermelho era uma cor só para nobreza, né? Isso também comunica. E eles vêm com essa ideia de sobriedade, não somos como eles, né? Não esbanjamos como eles. E vem daí, né? Começa a nascer o avô, o tataravô do terno, nasce daí. E esse vestido europeu vem para o Brasil quando a gente começa a ser colonizado, né? Tem até um poema do Oswald de Andrade que fala que quando o português chegou debaixo de uma baita chuva, vestiu o índio. Que pena, fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Né? E é meio que isso. O terno é um reflexo da nossa colonização europeia. E são regimentos, né? O Congresso Nacional tem essa regra em regimento, as grandes casas legislativas também têm. E aí vale entrar num debate para que se altere essa regra.
existia uma regra até os anos 2000, onde você não podia entrar as mulheres não podiam entrar de calça no Supremo, né? Ou no Senado, nos plenários. Então, assim, é relativamente recente a mulher poder usar calça nesses espaços de poder. E isso foi conseguido, né, com reflexão, com polêmica. Sim. É uma roupa extremamente quente, a maioria dessas roupas são feitas com tecidos sintéticos, poliéster, que esquenta pra caramba, sim, né? Mas que é de uma percepção de status, de sim, alta classe, de uma herança, de uma comunicação europeia. Talvez, se realmente de fato ainda tivesse desfile do português, imagina, eu ia estar todo mundo usando cocar hoje no congresso. Mas como é paradoxal isso, né? Porque se ela é uma vestimenta que representa status, e você está dentro do congresso, que é uma casa que representa o povo, né? Você está querendo dizer que o povo, né? Mas a autoridade, assim, eu acho que hoje a gente avança numa discussão da representatividade em que ela está em tudo. Exatamente. Na forma como você se veste, na forma como você se fala, né, na forma como você se comunica. Então, não necessariamente porque você está falando errado, aquela comunicação não é certa, não funciona. Né? Às vezes ela aproxima muito mais do que o eleitor. Com certeza. E isso é muito simbólico. E a gente consegue ver isso mais claro no nosso vestir feminino. Até, vocês lembram que teve a reprodução da foto da bancada do batom agora no Congresso Nacional? Eu até fiz um reels, tem lá no meu Instagram. Aliás, gente, me sigam no Instagram, Denisa Gurgel, Denisa com ZA. Lá eu falo sobre política e moda para provar que imagem é ferramenta de comunicação. Show. E eu fiz um reels mostrando isso, né? Eu peguei a antiga foto da bancada do batom e a atual foto da bancada de batom. A antiga foto, as mulheres são todas de vestidinho, tubinho, um blazer, porque não podia usar calça, né? Sim. Tinha que usar isso mesmo, assim, é vestido, saia, abaixo do joelho, né? A regra era claríssima. Aquela típica bela recatada do lar, né? Que não tinha banheiro no plenário para mulher, assim, né? Realmente você não pertence a esse lugar. E agora, quando a gente vê a nova foto da bancada do batom, cara, a gente tem menina de calça jeans, de turbante, trança, sim, tem o terninho, que também representa essa coisa de tô de calça mesmo, vou governar mesmo, sim, se isso aqui que vocês associam a governo, o poder é meu. Legal. Né? Tem o vestido, tem a roupa mais jovem, tem a camiseta, tem essa pluralidade, tem essa diversidade, sim, porque não existe só a mulher conservadora, né? Tem uma gama de mulheres com diferentes lutas, diferentes pautas. E isso reflete na roupa. E essa foto foi muito simbólica por causa disso. Você consegue ver, poxa, as mulheres agora elas já conseguiram ocupar esse espaço, somos poucas, mas a gente já está conseguindo abrir um espaço para uma outra discussão, né? As mulheres também mostrarem a que elas vieram, a que elas representam, por quem elas estão lutando. Imagina quando que a gente ia conseguir, há 20 anos atrás, que a Célia estivesse no Congresso com as vestimentas indígenas que ela usa, sabe? Não ia entrar. A gente tem relatos da Joênia, quando ela assumiu como primeira indígena, de que o assessor do elevador não deixou ela entrar no elevador de parlamentar porque achou que ela não era parlamentar, porque ela usava ali, ela usava brinco de pena, veja bem, não era nem a vestimenta, né, que a Célia usa. Então, ela permite isso, né? Permite mostrar, olha, que a gente está representando essa luta, essa causa. Que eu falo que a gente tem uma vantagem em relação aos homens, que a gente tem uma diversidade maior de possibilidades de roupa, porque eles engessaram o vestido deles no terno. Sim. O que não significa que eles não consigam se comunicar também. Passar o seu recado, né? E por falar em passar recado, você falou no começo da nossa conversa, você fez uma associação muito pertinente entre vestiário, né, vestimenta e arquétipo. Para o candidato que está agora começando a construir sua marca para disputar a eleição no ano que vem, o que você tem a dizer sobre essa relação? Como é que ele pode começar isso aí? Além de te seguir nas redes e contratar para uma consultoria também. Além de contratar para uma consultoria, né, o que ele já pode imediatamente se ligar? Tem bastante conteúdo sobre isso no meu perfil. Primeira coisa é entender como que você quer ser percebido pelo seu eleitor, né? Eu acho que essa é a grande chave. E entender que não é para criar um personagem, é para você ser você, e aí a gente faz algumas orientações para que não tenha um ruído ali nessa comunicação. Porque
somos todos humanos, né? Eu digo que a Denise que está aqui nesse podcast, dando entrevista, conversando com vocês, ela não vai falar desse jeito numa roda de conversa no bar com os amigos, que dá o nosso tom de voz muda. Isso funciona também para a comunicação política, mas isso não quer dizer que essa não seja eu, né? Então, o primeiro passo é entender o que é aquela sua personalidade, que é sua, que não dá para abrir mão, que não dá para fingir de conta, porque se você tentar engessar aquilo ali, em algum momento vai dar ruim. Vocês podem falar palavrão aqui? Eu ia falar, vai dar merda. Aqui é a nossa mesa de bar. Né? É isso, assim, imagina, não tinha como eles quererem que o Bolsonaro tivesse uma linguagem super refinada e requintada. Uma hora ou outra ele ia soltar um palavrão, porque é dele, era a personalidade dele. Então funciona também, não é só um jogo de estratégia de marca, funciona também com a personalidade dele, esses arquétipos que ele usa. O Lula, por exemplo, ele também usou o herói, com uma outra linguagem diferente da do Bolsonaro, né? Imagina, ele vinha para fazer o Brasil feliz de novo, que é algo mais heróico do que você salvar a felicidade de uma nação. Isso é heróico. Mas ele trabalhava o cuidador. Né? Eu vou cuidar do Brasil. O Brasil da presença, cuidado. Ele trabalhou o amante, né? Essa relação dele com a Janja. Até porque era muito importante para o Lula mostrar a virilidade, né? Mostrar que ele ainda tinha capacidade e força para governar o país. Porque era uma crítica forte. De que não, gente, o Lula tá velho, ele não dá mais conta. Então, isso também vem, né? Quando o Lula posta ali uma foto dele abraçado com a Janja, naquela lua maravilhosa, as pernas de fora. Você imagina uma mulher postar essa foto? Olha assim. E aí? Sim. Mas é pra mostrar que, opa, olha aqui, não sou esse velho que vocês estão achando, né? Então, entender qual é essa mensagem principal que você quer passar, o que é da sua personalidade, que é isso, vamos ter que trabalhar há anos na política, você vai ter que lidar com isso, né? O candidato é isso aí mesmo. E aí começar a definir os arquétipos. Não, é difícil até de explicar como definir arquétipos no podcast, porque não é uma coisa simples, né? Existe um mapeamento, existe um estudo, envolve tanto a parte emocional, gestual, comportamental, vestimenta, falar, a essência da pessoa, os valores da pessoa, isso também vai ajudar muito a criar essa... Uma coisa, eu vou criar uma marca de caneca e o arquétipo dessa marca é fictício, a gente não está falando de uma pessoa. Mas se eu tivesse que dar 2 orientações, seria essa. Veja o que é a sua essência, que você realmente sabe que, cara, não vai ter jeito, não vai mudar. E como que você gostaria de ser percebido por essas pessoas. Leiam Carl Jung, né? Leiam os 12 arquétipos, o Herói e o Fora da Lei, da Catherine. Perdão. Não tem problema. Horário de remédio, depois eu... a Catherine, que elas escreveram, né, o Herói e o Fora da Lei, onde elas sintetizaram a ideia de arquétipo do Jung para esse conceito de marca comercial, né, vamos dizer assim. E aí nascem esses 12 arquétipos que a gente mais usa, né, o herói, o bobo da corte, o inocente, o criador. Elas fizeram essas caixinhas, mas o Jung tem muitos mais arquétipos, né? Arquétipos, não são só esses 12, não se resume só a isso. Para poder dar uma ajuda a vocês começarem a pensar nisso. Mas pode me contratar. Que aí a gente resolve, né? Você falou do Lula agora, né? Mas me veio à memória o Lula a primeira vez que venceu a eleição e que estava sendo coordenado por alguém que foi uma inspiração para eu entrar nesse mundo da publicidade, né? Para eu pelo menos fazer minha escolha de graduação. Eu era adolescente à época, que foi o Duda Mendonça. E eu lembro que as maiores revoluções que ele fez foram muito na questão da imagem e nas cores. Então, por exemplo, não existia uma bandeira do PT branca. Você olha a foto do Lula, naquela época tinha uma bandeira... Gente, tem uma bandeira do Brasil atrás. Assim. Sim. Bolsonaro capitalizou a bandeira do Brasil como um símbolo, né? Um ícone da campanha dele, mas lá atrás já tinham outros para mostrar uma aproximação. Ele arredondou as pontas da estrela do PT, ele inverteu as cores, então ela era predominantemente vermelha com branca, ele inverteu predominantemente com branca com vermelha. Deixou a barba do Lula. Nossa, né, maravilhosa, bem cortada. O cabelo dele era escovado, bem penteado. Eu mostro. Tem um vídeo no meu site, denisagurgel.com.br, tem uma palestra gratuita que eu fiz, que aí você entra lá e consegue ver. E eu trago esse exemplo do Lula, porque ele é muito emblemático na nossa geração, né?
é o terno bem cortado do Ricardo Almeida. O que o Lula precisava ali? Ele precisava ativar esse arquétipo do governante na imagem dele. Para passar credibilidade. Para passar credibilidade e conquistar esse voto da classe média, né? Que não tinha coragem de votar no comunista, no sindicalista, no metalúrgico, no analfabeto. E precisava se afastar de todas essas percepções dele e trazer a imagem de, não, eu sou um cara preparado, sofisticado, qualificado, estou pronto para governar o país. E aí o Duda, sabiamente, né? Não vou entrar nas questões. Outras coisas são outras coisas. Mas não dá para negar a habilidade dele enquanto profissional de comunicação. Em comunicação ele era genial. É genial. Ele fez esses ajustes na imagem dele, porque ele sabe que imagem comunica. Sim. Foi um investimento enorme, né? A gravata bem cortada, sempre um nó muito bem feito, né? Os tecidos melhores. Que é muito, acho que se pegar o primeiro folheto do Lula, é uma foto recortada de algum comício, aquele cabelo bagunçado, aquela barba, uma cortada, uma camiseta suada. Sim. Que era uma estética Che Guevara, né? Que fazia sentido para aquele momento histórico ali. Para aquele público, mas não para governar. Mas eles entenderam que conservador, assim. Tinha um limite, né? Tem um limite. Chegou nesse teto aqui. Ele precisava ultrapassar esse limite e comunicar com essa outra classe ali que estava na dúvida, né? Então trouxeram ele mais para esse lado. E foi genial o que o Duda fez. E foi um conjunto, né? Porque assim, a gente falando aqui como profissional de comunicação parece que foi só isso, mas não foi só isso. Não foi só isso. Teve a Carta ao Povo Brasileiro, que foi um tratado de intenções que reviu uma série de coisas que davam tensionavam o mercado. Teve o trabalho do José Disseu de articular com setores da centro-direita, do centro brasileiro e trazer para perto. Teve a escolha do vice, né, que é o Zé Alencar, que era do mercado, era um grande, né, industrial brasileiro. Então, tudo isso exatamente. fez Eu falo sentido, que né? campanha, gente, comunicação política, ela não é uma coisa só. Né? Não é o post da rede social, o vídeo da rede social. Não é uma coisa que vai definir a eleição. Mas esse jogo está sendo cada vez mais bem jogado, está cada vez mais competitivo. As pessoas estão entrando cada vez mais competitivas nisso. E qualquer elemento que você consegue agregar estrategicamente é capaz de fazer uma grande diferença na sua comunicação. Né? Para o bem ou para o mal, né? Exatamente. E ela acontece em camadas, a comunicação acontece em camadas. E eu acho que está muito claro agora que voto não é racional, ele é emocional, ele é percepção, ele é conexão com o eleitor. E essas conexões, elas não se fazem nas palavras faladas. Sim. Elas se fazem nisso que não é dito e que comunica pra caramba. Então, a música, né, a combinação de cores, tudo isso. A linguagem corporal, né, aquele clássico meme do político comendo pastel de feira. Tudo isso é para quê? Para tentar aproximar do eleitor. Sim. Eu queria trazer um exemplo que eu não sei se você acompanhou na última eleição aqui no DF, da deputada Júlia Lucy. Você acompanhou? Acompanhei. É um pouco assim, para polemizar, porque a gente está falando aqui, né, de arquétipo, enfim, de construção de marca, e ela era uma deputada distrital. Belíssima. Muito bonita, jovem, muito bonita. E ela era do Partido Novo, né, Partido Conservador, etc. E durante muito tempo ela lidou com a imagem dela atrelada ao conservadorismo, ao bolsonarismo e etc. E no meio da campanha, do nada, ela posta uma foto sensual. De biquíni na piscina. Se você mande para o seu amigo que ainda não sabe quem votar a legenda. Sim. Como é que você avalia esse momento? Nós tivemos grandes debates sobre essa foto. Eu imagino, ela causou aqui em Brasília. E eu né? sempre perguntava, assim, né, pra quem já chegava atacando a Júlia, se fosse um homem postando a mesma foto, será que a gente estaria tendo esse tipo de debate hoje? Porque, por exemplo, a gente teve o Marcelo Calheiro, né, o ministro Gato. Ficou conhecido, assim, nas redes sociais. Sim. E ele faz questão de reforçar isso. Tu entrava no TikTok dele, só tinha vídeo dele sem camisa malhando. Era isso, assim, sabe? E ninguém tava falando do Marcelo tá fazendo só TikTok sem camisa.
o tempo inteiro. Mas o que eu acho que da Júlia causou estranhamento porque não era algo usual. Mas assim, não era mais ou menos, né? Eu acompanhei a trajetória da Júlia, eu estava dentro da CLDF nessa época, né? Trabalhando com outro parlamentar lá. E ela sempre usou a sensualidade dela e a beleza dela no posicionamento político dela, que eu acho estratégico. Existe uma teoria que se chama teoria do capital erótico. Sim, que mostra como isso pode ser usado, e a gente fala disso com muito pudor na nossa sociedade. Sim. Collor usou o capital erótico, todos eles usam o capital. É isso, Lula de sunguinha é capital erótico. Né? E ela sempre usou. Isso. E ela é uma mulher muito bonita. Não, ela é uma cientista política formada pela Universidade de Brasília, altamente capacitada, né, assim, com densidade, com formação política. Qual é o problema de usar um diferencial competitivo se ela é bonita, assim, tipo, agora, de novo, assim, é isso, assim, o que utiliza-se diferenciais, e não era o único, não era ostensivo, né, não era o centro. Tinha fotos dela de biquíni nas redes sociais dela. Eu acho que ali o que mais pegou realmente foi a legenda que ela colocou do que a foto em si. Mas é muito difícil você apontar o dedo para uma decisão dessa. Primeiro porque não sei qual foi a estratégia por trás, não era assessora da Júlia para saber aquilo ali. E eu também acho que a gente não pode ter uma análise demonizada da questão da mulher de biquíni, né? Dentro da comunicação política. Acho que a gente também tem que ter um cuidado sobre isso. Causou um ruído grande para ela, mas talvez tenha sido necessário para mostrar essa ruptura dela total com o conservadorismo, mostrar a completa virada de chave, porque ela mudou de partido também, né? Ela não era mais do Novo, ela era do União, se não me engano, depois. Sim, acho que ela saiu do Novo porque não deram cadeira para ela, assento para ela disputar, ela disputou uma vaga federal, né? Isso. Mas assim, para mim não é nenhuma consideração com pudor, não, longe disso, né? Sou uma feminista que defendo aí que as mulheres têm que, né, se posicionar da maneira como elas acharem bem. É sobre a ótica mesmo da construção da imagem, né? Que assim, pra mim, eu também a acompanhava, não assim, diariamente, mas eu a seguia, né? Enfim, conheci o trabalho dela e etc. E pra mim, causou uma estranheza. Um estranhamento, porque assim, não foi algo comum, não era algo... Então vamos lá, vamos olhar pela estratégia de comunicação. Sim. Causou um estranhamento em todo mundo. Fato. Muita gente se chocou. Mas eu não sei, isso que eu ia falar. Eu não sei agora quantos compartilhamentos dessa foto, mas na época era a foto mais compartilhada do perfil dela. Então, se o objetivo daquela postagem, se a estratégia daquela... Novamente, gente, não sei, não era assessora da Júlia, não estava nisso. Se a estratégia dela era gerar buzz, né, o buzz marketing, dar o que falar, explodir o nome dela, sair da bolha, furar de uma bolha, explodir de compartilhamento, funcionou. Não é? É o mesmo caso do Nicolas botar uma peruca no Congresso. A estratégia era explodir, compartilhar, causar choque. Funcionou. Né? É o debate da nossa geração, que até onde vai esse uso desses gatilhos para disparar esse tipo de ação. E aí a gente vai... Mas será que funcionou também na base dela? Porque funciona para o bem, quando você estoura a bolha e vai para fora, mas também pode ter reflexos na base. E aí, ao mesmo tempo que você ganha, você perde. Nessa matemática fez sentido? Eu acho porque que não, no final das contas ela não se elegeu. Né? Ela então... recebeu muitas críticas na época. Mas isso tem que ser medido, isso tem que ser pesado. Passou, acho que a Júlia, hoje, ela tem a possibilidade de analisar isso e pensar, opa, funcionou aqui, não funcionou aqui, faria de novo, não faria de novo. E, ponto final. Eu acho que os erros, eles também servem para nos ensinar, né? Com certeza. E é isso, assim, a mudança da Júlia também foi muito rápida, tudo foi muito rápido, né? Dentro desse reposicionamento dela, desse rebranding dela, né? E a gente não está falando de uma artista, a gente está falando de uma política que exige um tipo de construção de vínculo, de fidelidade, de confiança. A gente teve, por exemplo, a Priscila, né? Essa cantora nova, né? Que ela era evangélica e aí virou cantora pop e aí pegou, cortou o cabelo, pintou de vermelho. Né? Começou a usar roupas mais sensuais, né? Fazer danças sensuais. E foi uma ruptura, para deixar claro, cara, não sou mais a Priscila cantora de música gospel. Ela já tinha saído das músicas gospel há um tempo. Era cantora de música pop há um tempo. Estava tentando se consolidar como cantora de música pop. E as pessoas ainda associavam a Priscila evangélica. E ela falou, cara, eu preciso cortar isso radicalmente. Uma ruptura. Funcionou, mas é isso, é uma artista.
Sim. Né? Outro tipo de... Os evangélicos se sentiram super traídos, compartilharam, ajudou a chegar num monte de gente que nunca tinha ouvido falar em Priscila e que aí escutou a música dela, quer dançar, e começou a gostar. Explodiu. É uma das músicas mais tocadas no Spotify. Quando a gente está falando de política, esse tipo de ruptura muito brusca pode ser um problema. Né? Porque as pessoas... Ali a gente está lidando com ela de confiança. Sim. E eu queria voltar uma casa, e a gente falou bastante aqui sobre arquétipo, construção de marca. Em alguns momentos você falou sobre valores, propósito, que eu acho que é uma discussão primeira, né? Para quem está aqui nos assistindo e está nesse processo, né, de construção dessa marca, você ter a definição de quem você é e o que você faz e por que você faz o que você faz, ou seja, por que você quer ser candidato, o que você vai fazer com um mandato, isso é muito importante. E aí eu queria saber de você, Denisa, como é que você integra esses elementos na sua consultoria e de que forma eles dão sustentação para lá na frente definir qual é o arquétipo daquele candidato? Essa é a base de toda a estratégia. Até... vocês estavam lá, né? Sim, eu e a minha sócia, a gente organizou o primeiro seminário de comunicação política no Legislativo. Inclusive, parabéns mais uma vez pela iniciativa, gente. Foi evento de fato lotado, fantástico, com grandes nomes da comunicação eu e a nacional. Vanessa, a gente ficou muito feliz com o feedback, com o evento como um todo e o feedback, né? Puta evento. Foi Obrigada. Maravilhoso, parabéns mesmo. E eu falei lá sobre isso, né? Eu tive um professor de branding que falava que propósito você não cria, você escava, porque ele está dentro da pessoa. E não tem como você pensar uma estratégia de imagem, pensar os arquétipos, se você não entende quem é essa pessoa. Esse é o primeiro passo dentro da minha consultoria. A primeira coisa que eu faço é entender da onde ela veio, o que move. Quando eu estou falando a parte da roupa, eu peço fotos dela criança, dela adolescente, dela jovem adulta, que isso também conta muito quem era a gente, né? E o que foi se perdendo, porque a gente vai se colocando em caixinhas, porque a gente acha que, não, para eu seguir por aqui eu tenho que usar o terninho, eu tenho que usar a camisa social e deixa de usar coisas que são nossas, né? Da nossa essência. Não tem como você pensar essa estratégia de gestão de marca, de construção de marca, sem entender realmente os propósitos, os valores. E aí eu falei isso no seminário, né? Propósito, gente, é porque você faz, não é porque o país, porque a rua tá toda esburacada e precisa ser tapado o asfalto. Não, o propósito é porque eu não quero as pessoas sem... Eu tive recentemente em Pernambuco e fiz treinamento que era no estado inteiro. Eu passei 10 dias lá, rodei todo o estado. E esse caso me marcou muito, porque eu fiz uma oficina de construção de marca para a instituição e aí a gestão queria asfaltar 80% da cidade. Tá, mas por que você quer que as pessoas asfaltem? Por que você quer asfaltar tudo? Porque precisa, porque a cidade... Aí a gente foi nesse processo de construção porque eu não quero que nenhum morador da minha cidade viva na lama. Isso é muito mais forte do que porque eu quero asfaltar a cidade. Né? E viver na lama, a ideia de você tirar as pessoas da lama, conecta muito mais e traz muito mais força e impacto do que você dizer que eu vou entrar para a política porque eu quero essa cidade 80% asfaltada. Sim. Né? Então, quando eu falo de propósito, de por que é isso? Assim, o que vai conectar com a emoção da pessoa? Né? Qual é a mudança que você quer fazer na vida da pessoa? E aí eu quero chamar atenção para essa questão, porque muitas vezes quando as pessoas nos vêm falando sobre isso, que aqui a gente também fala um pouco sobre isso, as pessoas dizem, parece papo de coach. Porque de alguma forma isso se popularizou aí no mercado, né? Parecendo que é papo de coach. Mas, gente, desenvolvimento pessoal e autoconhecimento não tem nada a ver com coach. O coach usa isso como ferramenta. E como nós, consultores, temos que usar também como ferramenta. Então, se conhecer quais são os seus pontos fortes, seus pontos de melhoria, fracos, gente, é a base de qualquer coisa que você vai fazer. Então, aqui também a gente trabalha com isso. Eu sou especialista em desenvolvimento pessoal e a gente faz análise DISC com os nossos, né, enfim, assessorados, para que eles entendam quem são eles e onde eles estão, né, posicionados, quais são os seus valores, no que eles devem, né, melhorar, no que eles são fortes e potencializar isso que já é forte nele,
Porque nos torna únicos, né? A gente tá nesse momento, a política é tudo igual, tudo é tudo... Tá, mas o que te torna único, então, para mostrar que você não é igual a todos os políticos? Exatamente. E é só nesse processo que você vai conseguir entender o que torna essa pessoa única. Exatamente, perfeito. E aí eu falo muito que o vestir e a imagem, e aí eu gosto muito de separar as duas coisas, né? Que também é diferente de reputação, né? Quando eu falo de vestir a roupa, essa blusa laranja, seu blazer white, sua camiseta, a imagem é tudo que vai aparecer na vista da pessoa. Então, a imagem desse podcast tem esse telão que é estrategicamente pensado, toda essa parte iconográfica aqui no cenário de vocês, tudo isso está compondo essa imagem para potencializar essa comunicação de como vocês querem que as pessoas percebam o podcast de vocês. E a reputação, que muita gente usa a imagem como sinônimo de reputação, que não é a mesma coisa, né? É um sentido figurado, mas não é sinônimo. A reputação é a percepção do outro sobre você. Isso se constrói com muito tempo e se quebra assim, instalar de dedos. Uma crise leva embora anos de construção, né? Então, o vestir e a imagem, eles reforçam a nossa marca, o nosso branding, a gestão dessa marca. Então, se você está se posicionando como alguém... adoro o case da Francia Marques, vice-presidente da Colômbia. Poxa, ela vem como uma mulher negra, concorrendo à vice-presidência. Pela primeira vez teria uma mulher negra como vice-presidente da Colômbia. E ela trouxe essa essência dela, da ancestralidade dela no vestir dela. Ela só usou roupas com estampas africanas, modelagens africanas. Ela não alisou o cabelo. E até também tem um conteúdo desse no meu Instagram. Não entrou na pauta que, independente de quem ganhasse, seria uma vice-presidente negra na Colômbia. Porque ela conseguiu capitalizar isso para ela. Porque a outra, o que ela fez? Ela europeizou a imagem dela. Sim. Ela usou o cabelo, era uma mulher negra, mas ela era uma mulher negra com cabelo liso, com o terninho, com a camisa. Então a França se aproximou, ela trouxe muito mais forte essa identidade negra na comunicação dela. Porque é ela. Talvez a outra candidata não tenha, ela tenha em algum momento da vida dela perdido essa conexão. Eu tenho clientes minhas negras que falam assim, eu não gosto da estampa africana. E tá tudo bem, não é porque você é negra, você tem que gostar da estampa africana, entendeu? E toda mulher negra agora só pode usar a estampa africana. Não, mas funcionou pra França, funcionou porque era ela, que fazia parte da história dela, da identidade dela. Então, esse vestir dela ajudou a reforçar essa marca dela, de ser a primeira mulher negra vice-presidente da Colômbia, que ia representar esses povos excluídos, né, que estão ali na periferia da Colômbia, e que ela ia fazer essa periferia chegar no centro. Eu acho que a gente tem um debate muito pertinente, que é o debate do pertencimento, né? E aí, de novo, a imagem, né, a forma como você se veste, a forma como você fala, ele pode ajudar ou não a causar esse pertencimento no outro, né? Pertencimento é você se sentir parte daquilo. E a política é isso. A política precisa causar conexão. Você precisa sentir que aquele outro, de fato, é parte e que vai te representar, né, nos espaços representativos que nós temos. Então, acho também que é uma discussão importantíssima que a gente tem que levar para dentro do ambiente político. Para mim, a síntese disso é o boné à barreta do Max Maciel. Eu acho um excelente case, é isso, né? E eu até uma vez encontrei com ele num evento e falei, cara, eu fico muito feliz cada vez que eu vejo o Max no plenário de boné. Primeiro porque ele conseguiu, né? Sim. Achou ali a brecha no regimento. Tem que usar o time dele é sensacional. Né? Eu falei, ele falou, eu tenho que usar terno e gravata, mas não vou deixar de usar boné porque não tem nada que proíba botar de boné. Sim. Um abraço, Max, abraço, Thay, todo o povo aí. Parabéns ali, o pessoal, a Rúbia que trabalha com ele já fez evento com a gente também. E aí ele traz o boné, né, que remete a essa história da periferia, do hip hop, da Ceilândia, que é de onde ele vem. Sim. Mas aí, olha só, o Max é um excelente exemplo pra gente mostrar isso. Também falei sobre isso no seminário. É um acessório como uma ferramenta de poder. E de posicionamento, e de falar, é a periferia que chegou realmente aqui nos espaços de poder. Mas mais do que isso, olha só como o Max é fiel ao sistema de crenças dele, né? Eu falei no seminário que marca sistema de crença, aquilo que você acredita, que você defende e que você tem que, de fato, ser fiel ao seu sistema de crença para essa marca funcionar na política. Então, se você olha o gabinete do Max Maciel, ele é majoritariamente feito por pessoas negras. Sim, a gente falou muitas isso aqui. Muitas delas ali da região da Ceilândia, né? Dessas regiões mais periféricas do Distrito Federal. Que é isso, não adianta você vir com o discurso de que eu quero trazer essa periferia para o centro e na hora que você chega no centro, cadê?
a periferia junto com você. Coerência é tudo, né? Isso é ser fiel ao sistema de marcas, né? Então, e é aí que você consegue, de fato, construir uma marca. E aí o boné do Max, ele é um símbolo dessa marca. O boné do Max não é a marca do Max. Ele é um símbolo dessa marca, que ajuda as pessoas a lembrarem dele. Quando vem um boné de abarreta, lembra do Max. Sim. Então, ele tem uma série de efeitos nesse posicionamento dele. Muito legal. Você não vai acreditar que a gente já tá chegando ao final. Tá, gente, tá vendo? Falei, rapaz, começa a falar sobre isso. Gente, vai dar uma delícia, que a gente também não tá sentindo, ainda bem que tem o smile pra lembrar a gente, senão você ia se atrasar pro seu compromisso. Jesus. Mas a gente volta e conversa mais. Com certeza, que o espaço tá 100% aberto, é pra isso mesmo. A gente quer, com esse produto, promover os bastidores, quem tá aí nos bastidores, os assessores, enfim, os consultores, os marqueteiros, todo mundo aqui tem espaço, tem voz aqui no nosso podcast, né? Com certeza. E precisam ser valorizados, né? Claro, a gente trabalha para dar espaço para os políticos, mas nós também merecemos o nosso. Com certeza. E vocês estão de parabéns por esse movimento, né? Porque é importante lembrar que não se faz um candidato só com um candidato, né? Tem uma estrutura enorme por trás. Sim. Que rala muito. Pra caramba! E aí você chegou num ponto que eu acho que é interessante pra gente ir encaminhando pro fechamento, que é sobre o quão é intenso, né, o trabalho com política. E aí quando a gente traz isso pra nós, mulheres, mães de 2. Denisa tem 2, eu também tenho 2, e crianças ainda, né? Bebês pequenos ainda. O quão é desafiador a maternidade com a política, com as campanhas? Eu até me emociono falar. É um desafio diário, né? Eu falo que tem que ser muito apaixonada por esse trabalho para seguir nele mesmo na maternidade. Tem que realmente entender que a gente está fazendo parte de uma mudança, de uma transformação, de uma revolução, porque é muito desafiador. Todo dia eu olho e falo, putz, grila, que loucura. Saí do seminário, já sei que eu já estava no hospital, na emergência, com os meninos com o nariz correndo, sinusite. É isso, né? Vai para debate, e aí o marido falou assim, que ela não tá dormindo de jeito nenhum, chorando, pedindo peito, que é a mãe. Aguenta aí, porque tem como, agora eu tô aqui. Eu imagino que você também deva passar por perrengues desse tipo, isso, assim, ó, eu compartilho muito, assim, do que você falou. Primeiro, com o meu mais velho, que já entende mais, eu tenho um de 6 anos e um de 2, eu falo pra ele, filho, a mamãe acredita muito na política, que a política é um principal instrumento de transformar a sociedade, a mamãe já conseguiu fazer muita coisa, né, nesse tempo que ela tá trabalhando, que já são quase 18 anos na área. E a mamãe quer fazer mais. Então, assim, quando a mamãe sai, é por isso. A mamãe tá trabalhando, mas tá trabalhando em prol de todos nós, isso, né? Isso é muito bacana. E aí, assim, eu também tenho 2, né? 2 meninos. Eu também... O véu é dobrado. Eu também falo pra eles, assim, que é isso. Eu tô fora, mas o papai tá dentro. E esses dias, até no aniversário do meu filho, o mais novo, foi recente... Eu fiz uma fala e falei que meu marido era extraordinário, porque ele faz mais do que o ordinário, né? Então, inclusive, Anjo, deixa aqui meu reconhecimento, porque é isso, a nossa rotina é extenuante, a gente viaja também e tudo isso. E ele tá lá segurando a ponta, ele acredita, né, na gente, no nosso potencial, ele também tem o trabalho dele, mas ele tá se desdobrando aí em prol da gente. Então, ter uma rede de apoio é fundamental, né? Ter um marido parceiro é fundamental. Inclusive, deixa aqui o meu abraço e meu carinho às mães solo, porque... Rapaz, eu sempre falo que pariu. isso. Se pra gente é desafiador, pra vocês, então, eu não sei nem dizer. Então, assim, fica aqui o meu reconhecimento a vocês. E é isso, acho que a gente conversou em um outro episódio com a Nereia, e a gente estava falando sobre esse processo de transformação desse movimento de mulheres na política. E a gente sente que a gente está avançando uma casa no momento em que a gente está ampliando para além da discussão sobre isso, que é extenuante, que é cansativo, que a mulher está sobrecarregada, isso é um fato. Que bom que a gente agora fala, né? Eu acho, gente, isso tão maravilhoso, a gente poder falar que eu tô cansada, tô esgotada, tô exausta. Porque antes a gente tinha que dar conta de tudo, tinha que ser aquela heroína, mulher guerreira, né? Nossa, mulher é incrível, mulher é forte, mulher é isso, só a mulher dá conta de fazer tanto. Não, a gente não dá. A gente não dá conta de fazer tantas coisas, os pratinhos caem, a gente adoece igual o homem se ele tivesse que fazer tantas coisas. E é importante falar,
sabe? E Porque se a gente não fala, a gente reforça que é isso mesmo. E o que a gente estava falando é que, para além do espaço de fala, nós estamos tendo o espaço da ação, né? De ocupar os espaços que antes eram majoritariamente masculino. Então estamos aqui, eu estou aqui dividindo essa bancada com meu sócio, que está aqui esse tempo todo só ouvindo, porque é isso mesmo. Assim, aqui a gente está trazendo um monte de convidada mulher, vão existir vários momentos em que ele vai ficar aqui só ouvindo, mas eu acho que ele entende isso, ele vê diariamente, inclusive, a minha luta aqui, né? Quando estamos juntos numa reunião, a forma como eu sou tratada, a forma como ele é tratado. Acho que você é estagiária. A esposa, etc. E assim, sorte de novo que nós somos compadres, né? Sou madrinha de casamento dele, conheço a esposa dele há séculos, né? Ele também, meu marido, então aqui tá tudo muito bem resolvido entre nós. Mas pra mim não é agradável ouvir esses comentários, né? E no dia lá do seminário, eu levantei, ele me apresentou uma pessoa e a pessoa, a primeira coisa que fala, linda sua sócia, né? Aí eu olhei pra ele e falei, cara, eu não sei o que eu vou ter que fazer, porque é um elogio, mas é um elogio desnecessário, sabe? Porque, tipo... É porque ninguém virou pra você e falou assim, lindo seu sócio. Assim... Não falam, sabe? Não falam. É isso, é desnecessário. Então eu falei pra ele, velho, eu vou ter que fazer uma mentoria, um processo de coach, pra eu aprender a ouvir essas coisas, porque assim, isso me incomoda de tal forma. Mas enfim, só pra concluir aqui, de fato é desafiador, mas eu acho que a gente tá avançando, Denise, pra nós é uma honra recebê-la aqui. Eu comentei com ele que essa segunda edição do podcast, eu tenho quase certeza que ela vai ser majoritariamente feminina. Amém, que assim seja. E é porque isso. Nós estamos atuando na assessoria mais do que os homens, né? Temos muitas assessores lá no plenário, ficou muito claro. Sim, é isso. Aquela bancadinha ali da Câmara Legislativa de assessora de imprensa, a época que eu tava lá, era muito mais mulher. Isso, cara. E aí a assessora tá lá, ou ela é amante de alguém, ou ela tá... Fala palavrão também. Eu já escutei isso várias vezes, né? Comecei a atuar muito nova, mas eu tinha 22 anos quando eu comecei a atuar no Parlamento do Mercosul. E é isso. Nunca é pela nossa competência, né? É um saco. Gente, homens, por favor, entendam isso. É um saco a gente tá o tempo inteiro tendo que provar a nossa capacidade técnica. Entendeu? O homem, ninguém questiona se ele é capaz ou não. Sabe? Tem um monte de mediano aí que não precisam ficar se reafirmando. E a gente é diariamente tendo que se reafirmar. Mas a mulher não pode ser bonita e ser boa, não pode, profissional. Não pode. Aí ou você se embaranga, ou aí você abre a mão da sua feminilidade. Quantas mulheres se masculinizam para poder provar a autoridade, para poder trazer povo? Nós não vamos. Ruim, não. Denise, vamos falar aqui pra faço nós não vamos. de ir pra dar palestra, sempre que eu vou dar de palestra. Eu tô de saia, tô de vestido, tô de brinco, tô de pulseira, cabelo solto, maquiado, preferencialmente batom vermelho. Que é isso mesmo, sou mulher, sou feminina, sou bem perua mesmo. Isso aí, tudo isso. E vocês vão ter que nos aturar, galera. É isso. É isso, gente. Muito obrigada. Que papo trazer espaço para esse debate aí. Com certeza, e outras oportunidades, né, virão. Vamos falar mais sobre isso, vamos ocupar mais espaços. Gratidão pelo seu tempo aqui conosco. Foi um bate-papo incrível, de fato, um tema muito que a gente ainda não tinha abordado em nenhuma edição aqui do podcast. Eu vou deixar o Glauco fazer as considerações finais, depois eu volto para fazer a perguntinha que não quer calar. É verdade. Denise, muito obrigado pelo seu tempo, pela qualidade dessa conversa, né? Tenho certeza que vai render muito aí, a audiência vai participar muito, porque foi muito rico, né, a nossa troca aqui. E seja sempre bem-vindo à nossa bancada aqui do Mentoria Eleitoral Podcast. Obrigada, parabéns a vocês, como eu falei, que é importante demais dar espaço para mostrar a estrutura que existe por trás de se fazer um candidato, né? De se fazer um mandato. Tem muita gente trabalhando, tem muita gente ralando, muita gente séria. Sim. Não é que o povo acha que assessor de político vive a vida mansa, não é? Quem dera. E por trazer mulheres e levantar também esses debates dos desafios diários que as mulheres passam na política. Legal. Então, para a gente finalizar, quero que você responda com uma palavra a seguinte pergunta. Toda campanha boa se faz com pessoas. Excelente. Obrigada a você que nos assistiu até aqui. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, né?
Se inscreva no nosso canal, ative as notificações para não perder nenhum episódio do Mentoria Eleitoral e nos siga nas nossas redes sociais, @BunkerBrain. Denisa, por favor, fale de novo as suas redes. @Denisa Gurgel, Denisa com ZA, e também temos o Instagram da Quartzo, que é Quartzo Comunica, e eu também vou deixar o convite para vocês seguirem minha sócia maravilhosa, que vai vir também falar com vocês. Vanessa Marques, jornalista, cara, surra de conteúdo sempre que a gente pode. E a gente também ama esse espaço porque a gente pode fazer uma troca, né, com as pessoas. E é o que eu mais amo do meu trabalho. Essa decisão de sair do bastidor, né, e para as redes falar sobre esse trabalho, é essa possibilidade dessa troca, que é o que enriquece muito o meu trabalho. Legal. Obrigada, Denisa. A vocês, obrigada quem nos assistiu até agora. Valeu, pessoal. Até a próxima.